Olá, meu nome é Aliciane e hoje vamos falar de mistura e separação de mistura, que é um assunto de 6º ao 7º ano do Fundamental. O que são mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias puras, diferentes componentes. Essa substância não perde suas propriedades químicas individuais, mas a mistura resultante pode ter prioridade física de diferente dos componentes puros. As misturas são classificadas em mistura homogênea, que apresenta uma única fase com aspecto uniforme, mesmo quando observada microscopicamente. Exemplo: água mineral, ar atmosférico, água e sal, água e açúcar. Mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases visivelmente distantes, a olho nu ou microscopicamente. Exemplo: água e óleo, granitos, feijão e arroz, água e areia. A separação de mistura é um processo físico utilizando para isolar os componentes individuais, com base em suas prioridades físicas, como densidade, ponto de ebulição, solubilidade e tamanho de partícula. O método escolhido depende de tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, e a das prioridades específicas dos componentes. Método de separação de mistura heterogênea. Cantação é a separação manual de sólidos e tamanhos ou cores diferentes. Peneiração é o uso de peneiras para separar o sólido de tamanhos diferentes. A ventilação utiliza corrente de ar para separar o sólido de densidades diferentes. Levigação, uso de corrente de água para separar sólido com densidade diferente ou menos denso e arrastando pela água. Separação magnética é o uso de um ímã para separar componentes com prioridade magnéticas. Filtração, separação de um sólido insolúvel de um líquido ou gás usado em um filtro. Decantação, repouso da mistura para os componentes se separar por diferente de densidade, geralmente o sólido do líquido ou líquido de líquido. Centrifugação, acelera o processo de decantação usando a força centrifugar. Mistura homogêneas e suas separações. A evaporação é a separação de solvente, líquido ou solúvel, através da evaporação do líquido, deixando o sólido para trás. Decantação simples separa o líquido do sólido, dissolvendo o líquido com um ponto de ebulição muito diferente. O líquido é evaporado e depois condensado em outro recipiente, permitindo a recuperação de ambos os componentes. Destilação fracionada separa líquidos miscíveis com ponto de ebulição próximo. O processo é semelhante à dilatação simples, mas utiliza coluna de fracionamento para separar os vapores dos diferentes líquidos. Sobre separação de mistura. A separação de mistura é um processo que permite a separação dos componentes de uma mistura. Alguns aspectos que podem influenciar a natureza da mistura: tamanho das partículas, diferença de densidade, diferença de solubilidade, temperatura e pressão, força e intermoleculares, meio ambiente e custo e disponibilidade. Os seus métodos são utilizados para separar os componentes de mistura para purificação, reciclagem ou análise.
Os principais métodos de separação de mistura são a decantação, a filtração, a destilação, a cristalização, a centrifugação, a cromografia, sublimação, peneiração, evaporação, flotação e magnetismo. Existem métodos físicos como filtração, decantação e dislatação, e métodos químicos como cromatografia. Os principais métodos de separação de misturas é a homogêneas, que são classificadas em dislatação simples, cromatografia, evaporação, sublimação, destilação, fracionada, cristalização e liquefação, e liquidação fracionada. Os principais métodos de separação de mistura heterogêneas são a decantação, filtração, peneiração, imatação, flotação, legigação, centrifugação e cantação. Os métodos de separação são importantes nas indústrias, na medicina, na agricultura e em várias outras áreas da vida cotidiana. Elas dependem um papel fundamental na purificação de substância, na reciclagem de materiais, no tratamento de água e influente entre outras aplicações. Os métodos de separação de misturas existem de vários métodos de separação de mistura, cada uma adequado para diferentes tipos de soluções. Mistura homogêneas são aquelas que os componentes estão distribuídos de forma uniforme e não é possível distinguir visivelmente os diferentes componentes. Em outras palavras, a composição e as propriedades da mistura são uniformes em todas as extensões. A mistura heterogênea, a gente não consegue decifrar quais são as fases, como a gente dissolve água e o sal dissolvido na água. A gente não vai conseguir distinguir quem é a água e quem é o sal, porque a densidade da água e do sal são a mesma extensão. Mistura heterogênea. A mistura heterogênea são aqueles em componentes que não estão uniformemente distribuídos e podem ser distinguidos visivelmente ou fisicamente. Isto significa que a composição e as propriedades da mistura podem variar em diferentes partes da amostra, como exemplo, mistura de óleo e água em que o óleo flutua sobre a água, devido à diferença de densidade. Uma mistura de areia e água em que a areia se deposita no fundo, mostrando uma separação física dos componentes. A mistura heterogênea a gente consegue ver a olho nu, porque a gente vai conseguir decifrar as frases que tem nela, que como a areia e a areia vai ficar no fundo do copo e a água vai ficar em cima, porque a densidade da areia é maior do que a densidade da água. Aspecto que influencia no processo de separação de mistura. A separação de mistura é um processo que permite a separação dos componentes de uma mistura, de vários aspectos que podem influenciar o método de separação de mistura. Diante disso, nesse tópico, sintetizamos os principais deles e como eles influenciam no tais processo. Aspecto: natureza da mistura. Influência no processo de separação determina o método de separação mais adequado, baseado nas propriedades dos componentes. O tamanho das partículas afetam a eficácia de métodos como filtrar e peneiração. Diferença de densidade é importante para métodos como decantação e centrifugação. Diferenças de solubilidade crucial em métodos como cristalização. Temperatura e pressão podem influenciar a eficácia
da separação em métodos como destilação, força intermoleculares. A natureza das ligações entre os componentes pode se afetar a separação. Meio ambiente, condições ambientais podem afetar e eficaz de certos métodos como a evaporação. Custo e disponibilidade podem influenciar a escolha dos métodos de separação mais viáveis. Importante dos métodos de separação de mistura. Os métodos de separação de misturas são extremamente importantes para a purificação de substância, permitindo que os componentes de mistura complexas se separem e purifiquem. Isto ajuda no desenvolvimento de novos materiais e medicamentos, pois uma vez que se seguem, separa substâncias de interesses, é possível explorar novos produtos. Dessa forma, são fundamentais em processos industriais, laboratoriais e de reciclagem, garantindo a qualidade e a utilidade dos materiais. Além disso, os diferentes métodos de separação ajudam a garantir proteção ambiental e na saúde pública, pois é devido a essas aplicações que é possível realizar o tratamento de água e efluentes, permitindo a remoção de impurezas e contaminantes, garantindo a disponibilidade de água limpa e segura para o consumo de uso industrial. Mistura homogênea são formadas a partir de substâncias miscíveis, enquanto a mistura heterogênea são formadas a partir de substâncias não miscíveis. As misturas homogêneas, também chamadas de solução, apresentam a única fase. Além de não apresentar variação em suas propriedades física e química, por todas as suas extensões, isto ocorre devido à afinidade entre as substâncias misturadas, que decorrer de forças intermoleculares de mesma intensidade ou próxima, que atua sobre cada molécula, fazendo com que a interação entre elas seja forte. Na mistura homogênea, o soluto substância em menos quantidades está totalmente disperso entre as moléculas do solvente. Substância em maior quantidade, devido ao tamanho das partículas do soluto, que são menores que 1 m, o que cria uma uniformidade na mistura e gera o aspecto de uma única fase. Já as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase e a variação nas propriedades físico e químicas. Assim, uma fase apresenta propriedades diferentes da outra. Isto ocorre devido a uma baixa afinidade entre as moléculas misturadas e também porque as forças de atração que atuam em cada molécula são distantes uma da outra, gerando uma fraca atração. As misturas heterogêneas ainda podem ser classificadas quando ao número de fases podem ser: bifásica é 2 fases, trifásica é 3 fases, polifálica é mais de 3 fases. As misturas heterogêneas também podem ser classificadas quanto ao tamanho das partículas. Exemplo de misturas homogêneas e heterogêneas. Sal. Quando o sal é misturado na água, suas partículas se dispersam uniformemente pela molécula de água, gerando uma única fase transparente. A mesma coisa acontece ao se misturar a água e açúcar, ou a água e o etanol, que é o álcool.
O ar atmosférico é uma mistura homogênea formada por cerca de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de argônico, além de outros gases poluentes como dióxido de carbono, vapores de água e outros gases nobres, presentes em menos quantidades. O bronze é uma liga metálica formada a partir da mistura de cobre. A gasolina é uma mistura homogênea de diferentes hidrocarbonetos que apresenta um aspecto líquido e uniforme. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético muito utilizado nas culinárias para o preparo de diferentes pratos. Exemplo de mistura heterogênea. Sangue, apesar de parecer uma mistura homogênea, como uma única fase, o sangue é um colídio formado pelo plasma de outra substância como hemácia, leucócitos e plaquetas. Leite, mesmo que pareça apresentar uma única fase, o leite também é um colício formado por mais de 100 substâncias que estão em solução suspensa ou em emulsão com a água. Entre essas substâncias, destaca-se o íons de cálcio e proteínas como abundâncias e caseínas. Tintas são mistura heterogênea formado entre uma substância sólida e uma substância líquida. Gelatina também é uma mistura heterogênea, obtido por meio do colagênio dos ossos e cascos de tecidos de ligação de vaca ou porco. Misturas coloridas. As misturas coloridas são um sistema heterogêneo intermediário entre as soluções e as suspensões. São formados por partículas não solúveis com tamanho variável entre 1 a 1000 m, que não podem ser vistas a olho nu, apenas por meio de microscópio. Devido ao tamanho das partículas, as misturas coloridas apresentam um aspecto de turbidez que gera um espalhamento da luz, conhecido como efeito Tyndall. O efeito Tyndall é geralmente a partir da reflexão da luz por partícula que se encontra suspensa na solução colodial. Esse efeito é percebido como uma frestas de luz, muito comum em lugares escuros, como pequenas aberturas. Um exemplo bem comum é o espalhamento da luz emitida pelos faróis dos carros, gerado pela partícula de sólido suspensa no ar. O efeito é mais perceptível à noite. Várias misturas colodiais estão presentes em nosso cotidiano, como o sangue, leite, gelatina, maionese, manteiga, tinta, descolorantes, antitranspirantes, géis e entre outros. Método de separação de mistura. Como raramente as substâncias são encontradas puras na natureza, fez-se necessário o desenvolvimento de métodos de separação para isolar os diferentes componentes de cada tipo de misturas. Os métodos são variados e divididos com base na uniformidade das misturas e das propriedades físico e químicas das substâncias que as compõem. Os principais métodos de separação de mistura heterogêneas são cantação, ventilação,
legislação, separação magnética, peneiração ou transmissão, flotação, floculação, fusão fracionada, solidificação fracionada, filtração, decantação, clonação, dissolução, centrifugação. Os principais métodos de separação de mistura homogênea são destilação simples, destilação fracionada e evaporação. As misturas fazem parte do nosso cotidiano, a todo instante, desde o ar que respiramos até os objetos que utilizamos, nas tarefas diárias, nos alimentos, nos líquidos que ingerimos, inclusive na água, em que estamos misturados diversos sais minerais e gás. De maneira geral, é difícil encontrar substância isolada disponíveis na natureza. Normalmente, tais substâncias estão úmidas e outras formando uma mistura. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias, seja elas simples, seja composta, sem que ocorra uma transformação química deste composto. As prioridades físicas das misturas, como densidade e temperatura e fusão e ebulição, serão diferentes das substâncias puras envolvidas nesse sistema. As misturas diferenciam-se principalmente pelos seus aspectos físicos, com os aspectos visual e temperaturas de ebulição e fusão, que podem ter fichar ou variáveis. Falaremos de cada um tipo de mistura. Em relação ao aspecto visual, podemos diferenciar as misturas quando as fases que apresentam. Como vimos, a mistura homogênea, que ela é uma mistura que apresenta uma fase, porque a gente consegue distinguir apenas uma fase porque não conseguimos ver a olho nu. E a mistura heterogênea são misturas que apresentam duas ou mais fases, porque é permitido a gente ver claramente a olho nu cada fase que se contém nessa mistura. A separação de mistura é um conjunto técnico física usada para isolar os componentes individuais, substâncias puras, de uma mistura com base nas diferenças de suas propriedades físicas, como densidade, ponto de ebulição, tamanho de partícula e solubilidade. Os métodos de separação variam dependendo-se da mistura, se é homogênea, que apresenta uma única só fase visual, ou é heterogênea, de duas ou mais fases visíveis. Método para misturas heterogêneas. Geralmente envolve a separação de mistura de componentes visuais distintos. Como a gente já tinha citado, que é a cantação, que é a separação manual de sólido com tamanho diferente. Exemplo, que separa o feijão antes de cozinhar. A peneiração, que é o uso de peneira para separar o sólido de tamanho diferente. Exemplo, separar areia grossa de areia fina. A decantação é usada para separar o sólido de líquido, quando o sólido se deposita no fundo ou o líquido immiscíveis como densidade diferente. Exemplo, a água e o óleo. Filtração separa de um sólido suspenso em um líquido ou gás usado em um filtro. Exemplo, coar o café, o uso de filtro de ar. Centrifugação acelera o processo de decantação aplicando a força centrípeta, fazendo com que o componente mais denso se deposite no fundo. Exemplo, separar componentes do sangue em laboratório ou água da roupa na máquina de lavar. Levigação é o uso de corrente de água para separar
o sólido com uma densidade diferente. O menos denso é arrastado pela água. Exemplo: separação do ouro em garimpos. Separação magnética utiliza um ímã para atrair componentes com propriedades magnéticas. Exemplo: separar limiar de ferro ou enxofre. Flotação: adição de bolhas de ar ou outros gases para fazer um sólido menos denso flutuar até a superfície, de onde podem ser removidos. Exemplo: tratamento de água e efluentes. Métodos para a mistura homogênea. Geralmente envolve a mudança de estado físico dos componentes, pois a mistura tem uma aparência uniforme. Destilação simples: separa um sólido dissolvido em um líquido. O líquido é aquecido até evaporar e depois condensado em outro recipiente, deixando o sólido para trás. Exemplo: obtenção de água pura a partir da água salgada. Destilação fracionada: separa o líquido miscíveis como ponto de ebulição diferente. A mistura é aquecida em os componentes evaporar e são coletados em temperatura específica. Exemplo: refinio do petróleo para obter a gasolina, querosene e etc. Evaporação: separa o solvente, geralmente líquido, do soluto sólido, pela evaporação do solvente, que é perdido para o ambiente. Exemplo: produção de sal marinho em salinas. Cristalização fracionada: concentra a solução por evaporação e resfriamento, controlando para formar cristais de um dos componentes. Liquefação fracionada: usada para separar gás como ponto de ebulição muito baixo através do refrigeramento, e liquefação seletiva. Exemplo: separação dos componentes do ar atmosférico, como o oxigênio e o nitrogênio. A escolha dos métodos depende diretamente das propriedades específicas, que é dos componentes das misturas. Bom, como nós vimos que as misturas e a separação de misturas, elas são essenciais ao nosso cotidiano. Então, elas vão estar sempre presentes nas nossas vidas e no nosso cotidiano, em tudo que fizemos. Aonde quer que vamos, as misturas e a separação de misturas vão estar presentes. Então é bom a gente saber desse assunto para levar para a vida toda, para que a gente possa saber de mistura e separação de mistura, porque elas fazem-se presente todos os dias do nosso cotidiano. Aonde quer que formos, a gente vai ver mistura homogênea e mistura heterogênea, e a gente sempre vai distinguir a mistura homogênea como a única fase, que ela é uniforme, que a gente não consegue distinguir a olho nu. Já a mistura heterogênea, a gente pode ver ela com duas ou mais fases, porque ela é uma mistura que a gente consegue distinguir a olho nu, que a gente pode ver e observar as suas fases certamente direitinho, porque, como se pode dizer, eu vou falar uma mistura de 3 fases, que é a água, o óleo e a areia. A areia vai ficar no fundo, a água vai ficar no meio e o óleo vai ficar em cima, porque depende da intensidade de cada substância. Então, é importante a gente saber sobre a mistura e separação de mistura, para que possamos levar para o nosso cotidiano e observar quantas misturas e separações tem ao nosso redor. E vai ser muito interessante a gente começar a observar quantas misturas estão presentes ao nosso cotidiano. E vai ser divertidamente a gente saber quantas misturas estão presentes. Tipo, quando a gente acordar, a gente já respira. Então, a gente já está respirando uma mistura homogênea. Quando a gente cozinhar, a gente já está fazendo uma mistura heterogênea.
Então, isso vai estar sempre presente e é sempre bom relembrar sobre as misturas e a separação de mistura, porque realmente elas vão estar presentes ao nosso cotidiano. E é isso, e obrigado pela atenção de todos.